de Deus. Onde você quer sentar? Irmãs, atendendo a pedidos. Primeiro, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. O Espírito Santo já está aqui. Ele já estava nos esperando. Ele já estava nos preparando o ambiente e nos preparando para receber aquilo que Ele quer tratar em nós, para aquilo que cada uma de nós precisa ser tratada. Então, nós louvamos a presença do Espírito Santo e agradecemos a presença de vocês. Amém? Atendendo pedidos. Aline, vamos começar a falar de organizar a casa. Vamos começar a falar de organizar a casa, né, Kézia? Vamos começar. Essa aqui é a minha, né? Não, né? Uai, gente. Peraí, gente, que eu fiz meu papel, gente. Está aqui, do lado aqui. Peraí. Obrigada. Vamos começar a falar de organização da nossa casa, gente, então. Para a gente falar de organização da nossa casa, a gente precisa começar falando da base de um ambiente organizado. Vamos colocar a mão na massa hoje. Começar a colocar a mão na massa, né? E falar de um ambiente organizado, para a gente falar de um ambiente organizado, de uma casa organizada, já que vocês querem, vocês estão doidas para botar a casa em ordem, né? Percebi. Já que vocês querem, a gente precisa começar a falar do primeiro item para a gente organizar um ambiente, que é o descarte. Não está ali, não, mas você já sabe o título de hoje. Que é o descarte. Gente, descarte... Quando a gente fala de descarte, a gente está falando de simplificar a vida. Quem aqui já entendeu que o extraordinário está no simples? Ninguém? Então eu já. Se tem um trem que eu estou entendendo cada vez mais, é isso. Que o extraordinário, gente, está no simples. Quanto mais a gente simplifica a nossa vida, mais extraordinária ela fica. Então, eu acredito que todo mundo aqui está querendo simplificar a vida, simplificar a rotina, certo? E quando a gente fala de descarte, ou destralhe, tem gente que fala destralhe, a gente está falando de simplificar a vida. Descartar é economia de tempo e economia de energia. Para falar de... Aí você pode virar para mim e falar assim, Aline, não, Aline, olha, eu estou doida para organizar minha casa, mas, não, descartar eu não gosto, não. Posso organizar, mas não descartar, não tirar nada, deixar tudo ali do jeito que está, só colocar em ordem, mas não tirar nada? Poder, você pode. Só que eu já vou te avisar uma coisa. Primeiro, você vai precisar de muito mais tempo, de muito mais energia, vai demandar muito mais tempo seu, porque quanto mais itens para a gente organizar, mais tempo a gente vai precisar para colocar em ordem, mais energia a gente vai precisar para colocar em ordem, e o pior... mais tempo e energia a gente vai precisar para manter aquilo organizado. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso, gente. Quer dizer, não sei, pode ter uma aí já que já está evoluída, mas eu já passei muito por isso já. Acho que a maioria já. Sabe quando você vai organizar, por exemplo, uma gaveta? Não vou nem pegar um cômodo, não. Vamos pensar numa gavetinha. Aí, sabe quando você vai organizar a gaveta, Kézia? Aí você tem assim, você olha a gaveta e você pensa, bom, cabem 30 peças aqui. Aí você olha para o seu número de peças, tem 50 peças, por exemplo. Qual que é a lógica, gente? Não é? Se a gente for assim, sai de cena, qual que é a lógica? O que a gente teria que fazer? Se eu tenho espaço para 30 e eu tenho 50, o que eu tenho que fazer? Tirar 20? É a lógica, né? Mas quem consegue trabalhar nessa lógica? Na maioria das vezes, quando a gente não tem o hábito do descarte, porque depois vira um hábito. Depois que a gente começa, a gente costuma brincar que vira um vício bom. É uma delícia. Você começa a viciar naquele negócio de descartar. Mas quando a gente não tem ainda o hábito de descartar, e eu posso falar isso que eu sei, que já por muito tempo eu não tinha o hábito de descartar, quando a gente não tem o hábito de descartar, a lógica... o nosso raciocínio é o quê? A gente olha a gaveta que cabe 30, aí olha 50 peças em cima da cama, a gente fala assim, eu tenho que dar um jeito de fazer caber. Não é? Não é? Ô, gente, olha só como é que a gente chega. O racional já fala, elimina 20. Mas na hora que a gente está ali, a gente olha e fala, não, eu vou ter que dar um jeito, deixa eu ver como é que eu faço aqui. E a gente pode até conseguir colocar tudo, fazer caber ali a 50... Fica bonitinho no primeiro dia. O que acontece dali a, sei lá, uma semana? Vou pôr julgando para muito, um mês. O que acontece com aquela gaveta? Toda revirada de novo.
Então, você pode até conseguir, minha irmã, mas a manutenção, aí eu já não te garanto. E, para a gente falar de descarte, hoje, nós vamos falar aqui de 3 pontos. O porquê, o quê e o como. Repete comigo. Porquê, o quê e como. Tá. Então, vamos começar pelo porquê. Quem puder, fica de pé. Vai. Todo mundo fica de pé aí. Libera seus braços. Fecha seus olhos. Quem puder, fecha os olhos. Libera seus braços aí. Você vai puxar uma cena na sua memória agora, beleza? Combinado? Lembra aí de uma vez que você estava com um cômodo, mas assim, de cabeça para baixo, bagunçado. Puxa na sua memória aí. Um cômodo todo bagunçado. E aí você tirou o dia para organizar aquele cômodo. E aí você foi, organizou, deu faxina, guardou, tirou, descartou, jogou fora, doou e colocou aquele cômodo todo em ordem, brilhando. Qual foi a sua sensação no final do dia, quando você olhou aquele cômodo e viu aquele ali brilhando e tudo no lugar, e cada coisa no seu devido lugar? Puxa aí na sua memória qual foi a sensação que você teve. Qual o sentimento que te veio ali naquela hora? Leveza, eu mereço, o que mais? Alívio, paz. Ai, só de ouvir, só de ouvir essas palavras, a gente já, não é? Já se acalma. Todo mundo, pode sentar. Todo mundo teve o mesmo sentimento. É coincidência? Não. Sabe por quê, minha irmã? Vamos começar falando do porquê. Aline, por que eu tenho que descartar? Por que eu tenho que destralhar? Irmãs, a sua mente é diretamente afetada pelos objetos que estão no seu campo de visão. Escuta isso. A sua mente é diretamente afetada pelos objetos que estão no seu campo de visão. Isso é fato, isso é ciência. Então, um ambiente, um entorno organizado resulta em uma mente o quê? Organizada. E aí, gente, eu falei que descarte tem a ver com economia de tempo e de... Economia de tempo e de quê? Economia de tempo e Tá. Energia que eu estou falando é braçal mesmo, viu, gente? É suor mesmo. E se eu economizo tempo e energia, o que vai acontecer com a minha rotina? Eu simplifico a minha rotina. E se uma mulher tem uma rotina mais leve, simplificada, essa mulher vai estar mais tranquila ou mais estressada? Mais tranquila. E aí, mulheres, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Uma mulher tranquila vai resultar, a consequência é um lar o quê? Um lar mais tranquilo. Gente, não tem jeito. A gente já falou isso várias vezes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já testou isso pelo menos uma vez na sua vida. Aquele dia que você levanta... A gente já falou isso aqui em outro encontro do Organizadas por Cristo. Aquele dia que você levanta serena, tranquila. E aí o marido levanta enfesado, e filho levanta de mau humor. Se você mantém, mulher, o que acontece dali a pouco? Pronto, equilibrou. Agora inverte. Se todo mundo levanta em paz e a gente levanta trabalhada no estresse, dali a meia hora, 15 minutos, o que acontece? Então, minhas irmãs, todo mundo aqui já testou isso, eu tenho certeza, uma vez ou outra. Pelo menos uma vez. Então, minhas irmãs, nós estamos falando de ambiente tranquilo. Quando eu simplifico a vida, quando eu simplifico a minha rotina, quando eu cuido da minha mente, do que está no meu campo de visão, eu estou cuidando da minha família. Eu estou cuidando do ambiente onde eu estou cuidando das pessoas que estão ali também, de mim e das pessoas que estão ao meu redor. Então, o primeiro motivo, o primeiro porquê é isso. É para a gente estar mais tranquila e ter um lar mais tranquilo. Quando eu entendo que o meu objetivo é formar ou criar um refúgio, que o meu lar seja... quando o meu objetivo é transformar o meu lar em um refúgio para mim,
para as pessoas que moram ali, para o meu marido, para a minha filha. Quando eu penso nisso, o meu foco muda. Aí o meu foco já não é mais acumular. Entende? Quando eu penso assim, não, peraí, gente, essa casa aqui, ela me descansa ou ela suga minha energia? Essa casa aqui, quando meu marido entra, quando os meus filhos entram, é um ambiente que acolhe, que aconchega, ou é um ambiente que tumultua a mente? Porque quem é que já tentou trabalhar numa mesa de escritório cheia de entulho, cheia de tralha, cheia de tudo? A produtividade cai, gente. A gente já estressa no primeiro trabalho já. Agora, organiza, limpa a mesa e senta para trabalhar. É outra coisa. Se você não fizer esse teste, ainda faça. Então, a minha casa, eu estou focada em transformar a minha casa num lugar que, quando a gente entra, a gente é abraçado. Ou o meu foco está em acumular. Não vou desfazer de nada, não. Tenha em mente qual é o seu foco. Transformar o seu lar em um refúgio para quem mora ali dentro. Aí, então esse é o porquê, tá? Agora nós vamos pro o quê. Aline, mas o que eu descarto? Ah, acho que eu descarto só o que é velho. Só o que já está estragado e velho. É um bom começo, porque tem gente que nem isso, né, minha irmã? Às vezes eu estou que nem isso ainda estou descartando. É um bom começo. Mas não é só isso. Não é só o que é velho. Eu vou dar aqui 3 exemplos de coisas que a gente precisa descartar em casa. Você vai chegar em casa hoje, não precisa ser hoje não, mas amanhã, durante essa semana. Primeiro, coisa que você não usa, minha irmã. Ah, Aline, mas eu ganhei de presente, não tenho coragem, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha casa. Minha irmã, receba o carinho. Receba o carinho da pessoa que te deu. Você recebeu o carinho. Você não precisa guardar só para isso. Tem gente que... Bom, não, aqui só tem cristãs, você não precisa... Pula essa parte. Porque tem gente que guarda até coisa que é do passado, gente. Que não tem nada a ver com sua vida mais. E o negócio está ali entulhando. E você passa ali, você fica vendo aquele negócio, você vai mexendo na caixa, você acha um trem que não tem nada a ver com a sua vida de hoje. E lembra, tudo entra pelos nossos sentidos, né? Visão, audição, tudo entra. E o que vai entrar, povoa a nossa mente. E o que povoa a nossa mente vai ditar nossas ações. Nossos sentimentos, nossas ações. O que está povoando? Aliás, o que está entrando? E que aí vai e povoa a sua mente. Tem gente que guarda coisa da época que nem faz nem sentido mais. Você nem vive aquilo lá mais, você está guardando caixa daquilo ainda, gente. Então, primeira coisa, não usa, não tem nada a ver com sua vida hoje, desfaz. Aí aquele negócio, mas me deram de presente, com tanto carinho, ok, guarda o carinho e abençoa outra pessoa que vai usar, que aquilo ali vai ter utilidade. Outra coisa que a gente pode e deve descartar, tudo que te desvia do seu foco atual. Por exemplo, tem gente que ama cortina, planta, tapetes. Tem gente que é porque não gosta mesmo. Mas tem gente que gosta e está numa fase da vida que não dá conta de manter aquilo ali. Não é a fase. Não é o seu foco hoje. Às vezes porque está com criança pequena, às vezes está... E não dá para ficar aspirando pó, não dá para ficar guardando. Descarta. Abre mão. Vai chegar a época da sua vida que você vai acabar... Mas se não, aí você te desvia do seu foco hoje, abre mão, irmã. Desapega. Outra coisa... Objetos estragados. Gente. Gente. Aí tá lá, aquele ventilador lá que arrancou um pedaço. Aí tá, você passa para lá, você vê um negócio, aí você fica, nossa, eu tenho que arrumar aquilo ali. Aí passa reto. Aí um mês depois, eu lembro do meu marido. Aí eu lembro do meu marido hoje, na hora que os irmãos falaram dos homens fazerem atividade, tal, a gente até riu, coisa de casa, né? Tarefa doméstica, a gente até riu ali. Que meu marido já olhou para mim e falou, 6 meses. Ele já falou assim, porque ele tem uma brincadeira que ele fala assim, sei lá, né, amor, tem que arrumar o chuveiro, por exemplo. Aí ele fala, amor, eu sei que eu tenho que arrumar o chuveiro, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Ele fala brincando. Brincadeiras à parte, a gente passa ali no negócio. Aí está lá aquele entulhão, lá, um negócio estragado lá. Passa, você vê. Cada vez, gente, que a nossa mente pensa assim, tarefa por fazer. Nossa, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu tenho que fazer aquilo. Você está liberando estresse para o seu corpo.
É cortisol que está liberando o seu corpo. Então, cada vez que você passa pelo objeto quebrado e pensa assim, nossa, eu tenho que arrumar aquilo ali. E vai, faz outra coisa. Aí passa uma semana, nossa, que treino eu arrumei até hoje. Gente, isso vai tumultuando, isso vai enchendo a nossa mente, daqui a pouco ela vai falar, de entulho também. Então, minha irmã, ou arruma ou destralha. Ou arruma ou destralha. E por falar em destralha, primeiro eu penso assim, não preciso nem falar. Mas eu vou falar. Porque vai que precisa. Guarda a seguinte frase, minha irmã. Tralha não se organiza. Não tem como organizar tralha. É tralha. Foi-se. Que igual a irmã falou, já é um bom começo, né? Então vamos começar destralhando o que é tralha. Porque tem gente que guarda fio de computador que nem existe mais, e começa a virar aquele tumulto de trem que tem quando você abre, os trem caem em cima de você. Você já não sabe mais que fio que é do que, o celular nem existe mais, mas o carregador dele está ali ainda. Tralha não se organiza, gente. Então, isso é o que descartar. E foram alguns exemplos de o que descartar. E, para encerrar, nós vamos falar do como descartar. Então, nós falamos do porquê, certo? Nós falamos do o que, e agora nós vamos falar do como. Aline, eu já entendi. Eu tenho um monte de coisa para descartar. Eu entendi que eu preciso mesmo, entendi o motivo, entendi porquê. Mas e agora? Como é que eu faço? Então, vamos lá. Para te ajudar. Primeira coisa, tenha em mente uma coisinha chamada influência dos custos perdidos, que é o seguinte. Sabe quando você vai lá, compra uma calça, você não experimentou na loja, não. Porque a gente tem isso, às vezes, né? Aí você não experimentou, não, mas você compra uma calça. Aí quando você põe, você fala assim, não ficou bom. Mas eu vou deixar aqui, já gastei, né? Custo perdido, já investi, não vou descartar. Aí fica aí trem lá, 6 meses, você nunca usou. Mas você olha e fala assim, mas eu já não posso fazer, não, eu gastei, investi nisso aqui, vou desfazer dela sem nunca ter usado. Já sei, vou lá comprar uma blusa que fique boa com ela. Aí você vai lá, compra a blusa, aí você experimenta com a calça, ficou bom não. Agora você perdeu o dinheiro da blusa e da calça. E assim a gente vai nessa coisa de, já gastei, não posso jogar fora, não, já gastei nisso aqui. Aí começa, gasta aqui, gasta aqui, gasta aqui, quando vai ver, gastou muito mais do que se tivesse abençoado outra pessoa com aquela roupa ali, ou com aquele item ali. Então, a primeira coisa, gente, pensa, é um custo perdido 1, não faz virar 2, 3, não. Abençoa outra pessoa já, tá? Segundo, o que eu já falei, tenha em mente, eu estou construindo um refúgio. Tenha isso em mente. Isso aqui abençoa a minha casa? Esse item abençoa a minha casa? Que tipo de sentimento que ele traz quando a gente entra nessa casa? A gente precisa? Tenha isso em mente. Que tipo de sentimento ele gera em mim? Gera alegria? Tem uma mulher, Marie Kondo, que o método dela de organização é baseado nessa frase. Te traz alegria? O que você sente? Quando você pega isso aqui, te traz alegria? Se a resposta for sim, fica. Se a resposta for não, vaza. Dá o vazare, como se diz. Qual tipo de sentimento você tem? O que aquilo ali está gerando dentro da sua casa? Outra coisa, analise o espaço. Como diz minha mãe, quer colocar Belo Horizonte, tem de Itaúna. Se não cabe, irmã, não cabe. É o espaço, amém, glória a Deus. Se não cabe, passa para onde cabe. Não adianta, é aquilo da gaveta. É 30? É 30, minha irmã. Ora, vai lá, Jesus, qual desses 20? Tem que tirar 20 desses 50 aqui. Vamos lá, Jesus, me ajuda. E vai. Que tipo de sentimento isso aqui traz? Quando eu uso, o que eu sinto? Analisa o espaço. Por último, faça algumas perguntas para você mesma. Quando você for pegar um objeto, não sei se eu descarto ou não. Se faça algumas perguntas. Por exemplo, você lembra qual foi a última vez que você usou essa peça? Isso aí já ajuda. Claro, tem peça que é clássica. Por exemplo, um casaco de couro, uma coisa clássica, um vestido de casamento. Ok, é normal ficar guardado muito tempo. Mas se é uma peça de dia a dia e tem 6 meses que você não usa, 1 ano que você não usa, minha irmã, a chance de você usar é mínima. Abençoa outra pessoa. Outra coisa, esse objeto é útil, verdadeiramente útil para você ou para alguém da sua casa? Eu vou guardar porque é útil para o meu sobrinho, porque ele vai para a faculdade daqui 6 meses. Então, passa para o sobrinho, minha irmã.
Então, desentulha a sua casa. Passa para o sobrinho logo. É amanhã, não é daqui 6 meses, não. Já passa logo para ele. Outra pergunta. Tem apego emocional? Tem valor sentimental? Porque tem coisa que tem valor sentimental. Aline, não tem utilidade, mas tem valor sentimental. Ok, mas então cria um cantinho. Lá em casa nós temos um móvelzinho pequeno, assim, ó, que é o móvelzinho das lembranças. Então é ali que fica. O que tem valor sentimental vai para ali. Não precisa desfazer de tudo também, não é para sair jogando tudo fora. Tem coisa que tem valor sentimental. Então coloca um cantinho, cria uma caixinha. É porque a gente gosta de... Então tem um pedacinho do móvel lá que é para isso. Mas tem gente que com uma caixa consegue organizar bem as coisas que têm valor sentimental. E é até melhor. Quando você quiser lembrar, você sabe onde ir. Vai estar lá bonitinho, cuidadinho, arrumadinho, não vai estar jogado cada coisa no maleiro. Certo? Penúltima pergunta. Vai ser difícil substituir? Por exemplo, a gente estava falando que imagina um casaco de couro, uma coisa assim, né? Que é muito cara, que você usa pouco. Por exemplo, aqui faz muito calor. Então, tem casaco, tem roupa que eu não uso aqui mesmo, não. Só que minha sogra, minha mãe também, mas minha sogra mais, mora num lugar muito frio. Quando é frio, é muito frio. E são peças boas, é uma peça que é boa, que não é baratinha, e que se eu precisar de novo, aí vai ser muito cara, né, quando eu uso, porque a gente usa de vez em quando, mas usa, mas é muito cara, e não compensa comprar outra. Então, tudo bem, analisa, deixa guardadinho, ok. Porque é algo que é útil, mesmo que de vez em quando, mas é algo que é difícil de substituir, certo? Porque hoje custaria 5 vezes mais, por exemplo, entende? Então, vale a pena aquilo ali, a gente deixar guardado. E aí a pergunta... não, Aline, até aí eu ainda não defini, essas perguntas não me ajudaram, até aí. Então, nós vamos para a última e cartada final. Você olha para o objeto e você pensa assim, ó, o que é mais importante para mim? Manter esse objeto ou ter esse espaço que eu preciso ali? Aí você vai, pronto, aí a resposta vai ter. O objeto é mais importante do que o espaço? Então, guarda o objeto. Não, eu realmente preciso desse espaço aqui para guardar outras coisas que a gente usa mais no dia a dia. Então, descarta. Certo, minhas irmãs? Ah, Aline, mas eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Eu sei que eu preciso descartar, mas eu não sei o que acontece aqui dentro. Na hora de descartar, o trem não vai, né, Kézia? O trem não vai. Então, a gente vai precisar mergulhar um pouquinho mais fundo. E aí a Kézia vai fazer esse mergulho agora com a gente. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Por que eu acumulo tanto? Por que eu não desapego? Por que o negócio não vai? Eu sei tudinho, bonitinho na teoria, na hora da prática não vai. É que tem 2 extremos, né? Que um é quem acumula muito, e o outro é quem não pode ficar nada fora do lugar, que a pessoa já se desorganiza também, né? Esses dois, os extremos, eles sempre falam de algum problema, né? Então, tanto para mais quanto para menos. Já pega aí. Já. Ai, amém. Bom demais, né, irmãs? Estarmos aqui. Eu queria, para começar aqui a minha fala, que a gente lesse Isaías. Irmãs, meus papéis são bem maiores do que o da Aline, mas não assusta não, tá? É porque eu estou meio cega, aí a letra tem que ficar muito grande. Mas aqui, deixa eu falar para vocês, isso é calculado. Vocês são de quem? Isso foi, como é que fala? Isso foi planejado, porque a gente sabe que a organização interna, ela vai naturalmente refletir na externa. Então, eu falei com a Kézia, eu vou enxugar o meu, minha filha, porque eu sei que a gente precisa estar mais aqui dentro do que aqui fora. Então, você pode fazer esse povo mergulhar fundo, porque é o que a gente precisa. Então, por isso que a anotação dela é maior mesmo, para a gente arrumar lá dentro. Amém. Isaías 40. Oi? Isaías capítulo 40. Se você tiver a versão NVT, viu, irmão? Que eu usei aqui. Amém, irmãs. A Aline, ela me convidou para esse tempo há 2 meses atrás, né? E eu preparei uma fala para trazer hoje, mas quando foi esse mês, Deus me falou, descarta tudo. que eu tenho outra palavra, né, para você ministrar dentro dessa temática do descarte, né? E aí eu queria que a gente começasse lendo Isaías. O capítulo todo.
Então vamos lá, irmã. Eu vou ficar de pé aqui para não ficar de costa. Vamos ler juntas? Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem, com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles suas tendas.
julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém. Irmãs, assim, o Senhor, Ele tem interesse, né, na nossa vida por inteiro. Assim, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida espiritual, né, social também. O Senhor, Ele quer nos restaurar por completo, né? E é muito importante a gente pensar, sempre que pensar em algum tema, pensar nessa integralidade, nessa completude, assim, né? O descarte. O que a Késia vai falar do descarte? O que Isaías 40 tem a ver com descarte, né? Gente, mas, assim, uma coisa importante, integrando, assim, alguns conhecimentos das ciências, né, da psicologia, com a nossa fé, com essa questão do descarte mesmo, da organização da nossa casa, é que alguns transtornos, eles estão relacionados com essa questão, né, do acúmulo de coisas, ou com controle excessivo de tudo, que nada pode sair do lugar, que a pessoa já se desorganiza interiormente, né? E Deus está preocupado com isso? Está preocupado com isso, sim. Ele está preocupado com a nossa saúde emocional. Ele está preocupado com tudo na nossa vida. Ele quer ser o Senhor de tudo, da nossa alma também, né? A gente é alcançado, é resgatado do reino das trevas para o reino da luz. E o Senhor vem habitar em nós, o Espírito dele vem morar em nós, mas aí a gente tem um grande desafio, que é a nossa alma, né? A nossa alma, ela vai precisar, assim, de um processo, de uma caminhada. E hoje, quando a gente pensar aqui em Isaías, né, fala para uma pessoa clamar no deserto, endireitar os caminhos para o Senhor. Vamos pensar nesse caminho, imaginar esse caminho que Isaías viu aqui, como a nossa alma, assim, que ela tem montes, tem vales, tem curvas, né? Tantas coisas vão se construindo na nossa história de vida, nas nossas vivências, nas nossas dores, nos nossos lutos, nas nossas perdas. E a gente vai criando, assim, um caminho, às vezes, cheio de altos e baixos, de curvas, de retas, de entulho. Tem um lugar que tem mais pedra, tem um lugar que é mais retinho, né? Mas a palavra aqui de Isaías fala sobre endireitar o caminho para o Senhor. E fala que quanto mais reto tiver o caminho, melhor a gente vai ver a glória do Senhor. Então, vamos pensar nesse caminho como a nossa alma hoje, tá bom? E aí, pensando nisso, irmãs, aqui o primeiro
primeiro versículo, né, de Isaías, ele começa com a palavra de consolo. Ele começa falando assim: consolem, consolem meu povo, diz o Senhor. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. E é interessante que, assim, antes de Deus falar do que precisava ser corrigido, né, do caminho que precisava ser nivelado, ele começou esse momento aqui falando sobre consolo, falando sobre carinho. Falem com carinho a Jerusalém. Esse é o nosso Deus, né? Ele, antes de trazer o que precisa ser corrigido, o que precisa ser arrumado, ele vai nos levar para um lugar de amor. Ele vai revelar o amor dele para a gente. Ele vai restaurar algo em nós que é muito importante, que é a segurança, né? A segurança nele, né? Nesse Deus tão grandioso que a gente viu aqui, nesses versículos. E isso tem tudo a ver com o que a psicologia diz sobre o descarte também, sabe? Porque do descarte da alma, né, que eu estou falando. Porque, assim, a Aline falando aqui, né, que às vezes a gente tem uma coisa que não usa, mas que a gente guarda por causa de um tipo de apego. Aquilo tem algum significado emocional, afetivo, guarda alguma lembrança, guarda um momento da nossa vida, né? Às vezes guarda até dores. Tem coisas, tem objetos que a gente guarda porque simbolizam uma perda também, né? A gente não guarda só coisas de momentos felizes. Às vezes a gente guarda coisas de perdas que simbolizam lutos, simbolizam perdas também na nossa vida. E por que a gente faz isso, né? A gente não faz isso por uma questão racional. Às vezes nem a gente sabe explicar o porquê que a gente faz aquilo. Mas é porque, às vezes, aquilo gera em nós, a gente tenta se apegar às coisas, buscando uma segurança, sabe? A gente, às vezes, tenta se apegar a coisas, a pessoas, a lembranças, tentando, é como se a gente estivesse num navio e o navio está numa tempestade e a gente tem que achar o corrimão. Então, a nossa alma também tem vários corrimões que a gente tenta se segurar. E, às vezes, a gente tenta se segurar em coisas, em objetos, em acúmulo, porque isso dá uma sensação de segurança. Segurança interna, né? Mas essa segurança interna, só o Senhor pode produzir na gente. Por mais que a gente tente aí essas muletas, essas coisas para tentar promover essa segurança, só o Senhor pode nos dar essa segurança. Ele quer que a gente encontre nele essa segurança, sabe? E, às vezes, irmãs, é uma coisa que Deus tem muito falado comigo, né, sobre isso. Muitas vezes a gente já crê em Deus, já serve a Deus há anos, mas tem coisas em nós que a gente ainda não entregou, porque a gente ainda não achou tanta segurança. A gente precisa ir alargando o nosso espaço de segurança em Deus, né? Quando a gente se converte, a gente alcança um tanto de segurança no Senhor. Mas o Senhor quer que a gente entregue mais. Quer que a gente entregue mais para Ele. Que a gente se sinta mais segura na presença dEle. Descanse mais. Vocês já viram, eu estou com uma sobrinha, né, recém-nascida. Já viram um bebezinho mamando assim no colo, dormindo? Ele descansa, né? Gente, é isso que o Senhor quer de nós, que a gente desfrute desse nível de descanso, né? E, às vezes, tem alguns entraves na nossa alma que nos atrapalha de desfrutar do descanso no Senhor.
Tem coisas que ainda não está na nossa consciência, que a gente faz no automático, assim. Então, enquanto eu for falando, eu queria que a gente orasse agora e pedisse para o Espírito Santo, assim, me mostra, Pai, o que está aqui travado dentro de mim, que eu não estou conseguindo entregar, descartar, que eu estou segurando, que isso está me atrapalhando de descansar, de desfrutar desse descanso em Deus. Amém? Vamos orar, irmãs? Oh, Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e te pedimos, Senhor, sonda nossos corações hoje. O Senhor conhece profundamente cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe exatamente o lugar que o Senhor quer alcançar hoje em cada uma de nós. Faz isso, Deus, nos alcança. Nos alcança primeiro com o teu consolo, com a tua segurança, para que a gente possa ficar em paz e entregar tudo o que a gente precisa entregar hoje, Pai. Amém. E aí, irmãs, isso também está na psicologia, né? Porque Deus é o Deus da psicologia. O Senhor, a psicologia só vai confirmando as coisas de Deus. Ela não se opõe a Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a psicologia só confirma a palavra de Deus, né? A psicologia, ela também fala sobre isso, que para a gente soltar alguma coisa na nossa alma, na nossa psique, a gente precisa encontrar segurança, né? Por exemplo, para eu abrir o meu coração com alguém, o que eu preciso? Vocês abrem o coração com qualquer pessoa? Qual é o critério que vocês usam? Confiança, segurança. Os relacionamentos, os vínculos, eles acontecem quando a gente confia no outro. Se a gente não conquistou esse lugar de confiança, de vínculo seguro, de segurança, às vezes a gente não vai ter essa tranquilidade para abrir o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa necessidade, não é mesmo? E assim também é o nosso relacionamento com o Senhor. Ele quer que a gente se aprofunde na segurança nele, que a nossa segurança esteja nele, para que a gente possa, Senhor, te entrego. Ele não vai tomar nada da gente. Ele quer que a gente entregue voluntariamente cada área da nossa vida. Não é assim, irmãs? E aí a teoria polivagal, ela fala sobre isso, sabe? O nosso sistema nervoso, ele foi construído de uma forma incrível, né? E a gente tem um sistema de alerta. Quando a gente não se sente seguro... Gente, eu fico botando e tirando óculos, tá? Porque esse probleminha da idade. Quando a gente não se sente seguro, o nosso corpo entra em estado de alerta. Ele liga o nosso pisca-alerta, sabe? E aí, às vezes, tem coisas na vida que nos deixam muitos anos com o pisca-alerta ligado. Às vezes, algumas marcas da infância, algumas feridas, alguns traumas, fazem com que a gente fique constantemente em estado de alerta. Eu posso falar da minha vida, né? Eu vivi esse estado de alerta assim, por muitos anos. Mas aí o Senhor, ele vai nos mostrando essa segurança. À medida que a gente vai acessando essa segurança em Deus, o nosso sistema nervoso todo vai entendendo, olha, o perigo já passou. Já passou o perigo, agora você pode descansar. Mas se só a nossa mente entender isso racionalmente, e todo o nosso sistema nervoso, né, nós temos vários nervos, tudo está interligado em nós. Se o nosso corpo, a nossa alma, tudo em nós não entender isso também, o que acontece? Fica incoerente, sabe? A gente fica tentando se convencer. Eu estou bem, eu não estou em perigo, eu não estou em perigo, eu não estou em perigo. Isso não funciona, né?
nós precisamos experimentar, vivenciar essa segurança também no nosso corpo, nas nossas emoções, para que isso seja completo e a gente possa liberar esse estresse que às vezes está guardado há muito tempo. E é por causa disso, desses sistemas de alerta, que a gente vai, às vezes, se apegando às coisas. E aí, às vezes, a gente acumula coisas para tentar ocupar esse lugar de segurança, né? E Deus sabe de tudo isso, né, irmãs? E antes dele falar de mudança, de transformação, de descarte, ele fala de consolo. Olha que coisa boa, né? Deus fala para a gente, eu estou cuidando de você, pode soltar. Agora você pode soltar, né? Pensem aí, você tem medo de soltar alguma coisa para não ficar vulnerável? Às vezes a gente tem medo de soltar, de deixar ir alguma coisa. Comecem a pensar aí na sua alma, nas suas emoções, nas suas memórias, o que você tem medo de entregar, de deixar ir embora? O que te prende, né? Aí Isaías 3 fala assim: ouçam uma voz que clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Essa terra desolada, muitas vezes, é o nosso coração, né? Quando a gente chega para o Senhor, é como uma terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória de Deus será revelada, e todos a verão. E o nosso coração, muitas vezes, é esse lugar de entulho, sabe? De coisas que a gente guarda, às vezes coisas que Deus já perdoou, mas que parece que ficam uma culpa, fica assim uma sensação de que eu ainda sou culpada, eu ainda devo, eu não posso desfrutar mais de Deus porque meu passado eu fiz tal coisa. Isso é uma das coisas que a gente pode entregar, que o Senhor já perdoou, né? Memórias dolorosas, crenças que nos limitam, né? Que impedem a gente de crescer, ressentimentos, culpas. Às vezes a gente vai acumulando tudo isso, irmãs, sem se dar conta, o nosso coração vai ficando entulhado dessas coisas, né? Responsabilidades que não são nossas. Às vezes a gente puxa para si um monte de responsabilidade que não é nossa, é de outra pessoa, mas a gente não quer desapegar, sabe? Sabe quando a gente já deveria delegar algumas tarefas para os filhos, mas a gente adia esse momento porque a gente tem que fazer tudo, a gente tem que estar no controle de tudo, e se o menino for fazer, vai fazer mal feito, então é melhor eu fazer. Já passaram por isso? Então, às vezes são coisas que a gente precisa delegar para outros, mas a gente quer segurar, porque segurar tudo dá uma sensação de controle. Eu estou no controle. E o controle excessivo também fala desses entulhos, estão conectados a esses entulhos, né? Essa necessidade de controlar tudo também, né? Então, os entulhos, eles são esses padrões emocionais que a gente vai construindo ao longo da vida. Todos nós nascemos na nossa família, e ali a gente vai, de acordo com a dinâmica dos nossos pais, com a cultura da nossa casa, também com as feridas, né, os problemas dos nossos pais também tem uma consequência na nossa vida, a gente vai desenvolvendo alguns padrões emocionais. E o Senhor quer quebrar esses padrões, porque Ele quer ser a nossa referência de apego, né? Tem uma teoria, né, a teoria do apego, que fala bastante sobre isso, né? Que existem vários tipos de apego.
Vou passando aqui, viu, irmãos? Irmãs, para vocês não se assustarem. Existe o apego seguro, né? Os apegos, os estilos de apegos, eles são formados na infância. Então, quando os cuidadores de uma criança atendem ali as necessidades dela, criam aquela criança num espaço seguro, ela vai desenvolver um apego seguro. E esse modelo de apego a gente vai levar para toda a nossa vida. Quando a gente for se relacionar com outras pessoas, a gente vai ter como referência aquele tipo de apego. Então, a gente vai confiar com mais tranquilidade, vai se relacionar com mais tranquilidade. Mas, como nem tudo é perfeito, às vezes a gente vem também de famílias que moldaram outros estilos de apego, né? E, às vezes, gente, esse estilo de apego que a gente tem é o apego com que a gente vai se relacionar com Deus, sabe? Às vezes a gente não consegue entregar, não consegue confiar, porque a nossa referência de apego é essa que a gente trouxe da infância. E o Senhor quer restaurar o nosso estilo de apego também. Amém? Ele não quer que a gente tenha como referência esse apego, às vezes, que está adoecido, que tem ali um monte de coisas, de entulhinhos no meio. O Senhor quer construir com a gente um novo modelo de apego. E o nosso novo modelo de apego é Jesus, né? É o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai. É poder desfrutar desse modelo que Deus nos deu, né? Da Trindade ali, do Pai, do Espírito Santo, do Filho. Eles têm um apego perfeito, né? Eles são um modelo de apego. E aí, o Senhor quer restaurar isso, sabe, em nós. Às vezes, a gente vai ter dificuldade de mudar de estilo de apego. Isso não acontece assim, não é mágica, né? É um processo de entrega. À medida que a gente vai entregando, vai identificando essas coisas na nossa vida, e a gente vai conseguindo entregar, né? Como a Aline falou, né? Às vezes a gente guarda coisas boas até, mas que a gente não usa, que a gente não precisa. E às vezes a gente guarda. Não é lógico, não tem muita lógica, mas está ali na nossa casa guardadinho, né? E na nossa alma, o que a gente tem guardado? Que a gente precisa entregar. Às vezes são até coisas boas também. Às vezes são os nossos talentos, às vezes são os nossos projetos, que a gente precisa também entregar, submeter ao Senhor, né? E entregar nem sempre vai ser descartar. Às vezes a gente vai entregar algo para o Senhor e Ele vai nos devolver aquilo com outra perspectiva, ocupando outro lugar no nosso coração. Mas Ele quer que a gente tenha esse movimento de entregar. Se Deus pedir algo para a gente, Ele quer que a gente tenha liberdade de deixar ir. Sem, ai Deus, eu vou dar, mas eu vou dar, Aline, para você esse papel, mas toma, Aline. Mas Deus, você vai me devolver, né? Às vezes a gente não fica assim, mas o Senhor quer que a gente, eu te dou, Senhor. Se você quiser, faça o que quiser, e às vezes Deus até devolve, né, gente? Mas o que a gente precisa é ter esse movimento de deixar ir, deixar o Senhor ocupar esses lugares no nosso coração, deixar o Senhor tocar nas nossas feridas, porque Ele sempre vai começar com consolo. Ele sempre vai começar, Ele não vai chegar... o Senhor quer que a gente seja curadas, né? Ele não quer ferir mais a gente. Ele quer promover cura, Ele quer promover segurança nele, que a nossa segurança esteja nele. E quando a gente está segura, a gente pode relaxar, a gente pode descansar no papai, né? E aí, irmãs, depois eu posso mandar para vocês mais detalhado sobre esses apegos, tá bom? No versículo 11, ele fala assim: como pastor, ele alimentará seu rebanho,
levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Olha que lindo, irmãs. Esse é o modelo de apego de um pastor com as ovelhas. É maravilhoso, né? Uma vez eu estava num momento de angústia muito forte, me sentindo assim, perdida. E eu estava num momento devocional e Deus me deu uma visão, sabe? Eu me vi assim num vale muito escuro, assim, à noite, num vale muito escuro. E eu era uma ovelhinha que eu estava presa no meio de um monte de espinho, assim. E, de repente, começou a vir uma luz, assim, andando no vale, e era Jesus. E ele me pegou no meio dos espinhos, toda machucada, me botou no ombro e foi me levando. Que momento que trouxe restauração para mim, sabe? De ser essa ovelhinha resgatada, né? Que o Senhor, ele vai em busca das suas ovelhinhas. Ele se movimenta, ele nos alcançou. Não foi a gente que procurou ele, né? Ele nos alcançou, ele se revelou a nós. E nós éramos essas ovelhinhas, machucadas, feridas. E ele vai ali cuidar de cada uma das nossas feridas. Às vezes vai demorar, às vezes é um processo longo. E a gente precisa renovar a nossa esperança nele todos os dias, porque o Senhor vai endireitar a nossa estrada, vai tirar os entulhos, vai nivelar os vales, né? As montanhas que estão atrapalhando a gente de ver a glória dele. Então, às vezes, a gente tem coisas enormes, né, na nossa visão, no nosso campo de visão, como a Aline falou, né? Às vezes tem uns objetos no nosso campo de visão que nos atrapalham. E assim também, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, tem algumas coisas que elas sugam a nossa energia. Algumas preocupações, né, algumas angústias, algumas questões não resolvidas, que parece que aquilo é uma montanha na nossa frente. E essa coisa que está sugando a nossa energia, o Senhor quer isso também, irmãs. O Senhor pode nivelar, pode tirar isso do nosso campo de visão. Né? A gente precisa começar a identificar o que é isso. O que é isso que está entre Deus e eu, que está me atrapalhando de acessar a glória de Deus, a presença de Deus, o meu descanso, que está roubando o meu descanso no Senhor, para que a gente possa identificar, dar nome. É muito importante a gente nomear essas questões que nos atrapalham, para que a gente possa aumentar a nossa consciência, sabe? Porque às vezes a gente tem uma coisa incomodando e a gente não consegue entender o que é aquilo. Só sofre, né? A gente sofre com aquele incômodo e não sabe o que é. Então, a gente precisa orar, buscar, pedir ajuda para pessoas que você confie, para irmãs que você tem mais vínculo, mais segurança, e buscar discernir o que é que está me atrapalhando aqui. O que consome a minha energia, consome os meus pensamentos, né? Me deixa estressada, me deixa em estado de alerta o tempo inteiro. Isso tudo faz com que a gente tire os nossos olhos do Senhor, desvie a nossa atenção, que era para estar no Senhor, na perspectiva dele para a nossa vida. Mas, às vezes, esses sofrimentos, essas coisas que nos angustiam, que tiram a nossa paz, que nos preocupam, elas são como montanhas assim, ó, na nossa frente, no nosso caminho, que nos atrapalham de ver com clareza o propósito de Deus para a nossa vida. E, às vezes, irmãs, tem os vales também. Quem já emburacou num vale aí? Levanta a mão. Eu já. Às vezes você está andando assim, ó, na estrada, de repente parece que tem uma cratera na frente, né?
Irmãs, a gente também precisa identificar o que faz a gente entrar no vale. Quais são as questões sensíveis da nossa vida que faz a gente emburacar assim de repente, né? E às vezes é difícil sair do vale, não é fácil. E isso também nos atrapalha a ver o Senhor. Irmã, sabe, eu creio muito que Deus quer trazer cura para as nossas vidas. E muita gente, quando quer uma cura de Deus, ela até se frustra, porque a cura de Deus, ela começa com um incômodo. Ela já não começa pronta. Toda cura é um processo, né, irmãs? E às vezes o início vai ser um momento de incômodo, que é esse momento que Deus vai clarear para a gente o que precisa ser curado. Às vezes a gente vai precisar abrir uma ferida, mexer em alguma coisa. Nesse lugar seguro com o Senhor, né? Nesse lugar de segurança, de apego seguro, o Senhor pode ser que Ele nos mostre alguma questão que Ele quer tratar. E no início dói. Aí, às vezes, a gente desiste, né? Não, Deus não mexe nisso não, que está doendo muito, né? Mas a gente precisa de ousadia, de entregar mesmo, de confiar que Ele é nosso Pai, Ele vai cuidar, para que a gente possa chegar nesse momento da cura. Amém? Então, é isso. Acabou meu tempo, né? Eu acho. Irmãs, é isso, né? Vamos pensar no descarte da alma como deixar ir, sabe? Essa possibilidade da gente abrir mão de coisas na nossa alma, de deixar ir o que está nos atrapalhando, né? O que está nos impedindo de desfrutar mais do Senhor, do descanso nele. Amém?